No ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é teólogo, conferencista, consultor doutrinário e teológico e primeiro secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele também é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e da Casa de Letras Emílio Conde, bem como comentarista de lições bíblicas de escola dominical e escritor de várias obras publicadas pela CPAD. Seja muito bem-vindo, pastor Elienay Cabral. É um prazer poder cumprimentar a todos os internautas, todos aqueles que acompanham este programa e procuram, de algum modo, assimilar as ideias e os conceitos teológicos das doutrinas pentecostais essencialmente. E hoje, sem dúvida, uma doutrina muito boa. O foco de nossa entrevista de hoje é a doutrina da expiação. Vamos ao foco. Pastor Elienay, o que é expiação e por que ela é classificada como uma doutrina? De forma bem objetiva, a palavra expiação no hebraico é kafar. E kafar, para expiação, significa, de fato, cobrir. Transmite a ideia de cobrir o pecado da presença de Deus mediante uma reparação de substituição no lugar do pecador. Por isso, a expiação, propriamente dita, requeria o sangue da vítima substitutiva, que geralmente era um animal inocente imolado no lugar do pecador. Era, de fato, uma forma de aplacar a ira de Deus, que significava, de fato, o que eu chamaria de uma reação natural e automática da santidade de Deus contra o pecado. Porque o pecado jamais poderá chegar à presença de Deus. Sempre a presença de Deus é protegida pela sua própria santidade. E isto é fundamental. Por isso a expiação não é um assunto aderente de outra doutrina qualquer, mas é uma doutrina fundamental, riquíssima em todo o pensamento evangélico. Não haveria salvação sem que as pessoas entendessem de que seus pecados foram perdoados mediante a expiação, a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a ideia é a do cobrir o pecado da presença de Deus. Esse é o sentido básico da palavra expiação. Pastor, no Antigo Testamento nós encontramos uma prática dos judeus. De ano em ano eles realizavam o dia da expiação. Na ocasião, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e entrava até a presença de Deus e tinha alguns requisitos quanto a essa questão da entrada do sumo sacerdote. O senhor poderia detalhar para nós aí como se dava esse preparo da entrada do sumo sacerdote no dia da expiação no Santo dos Santos? A começar pela consideração do evento mais importante no calendário judaico, que era indiscutivelmente o grande dia da expiação. E isto acontecia geralmente entre o fim de setembro e início de outubro. Era no 7º mês do calendário judaico. Nesse dia, todos os israelitas dedicavam seu tempo para jejuar e santificar-se. Nesse dia, nenhum trabalho físico podia ser feito. Está lá no livro de Levítico, no capítulo 16, versículos 29 e 30. Nesse dia também, o sumo sacerdote e os demais sacerdotes que dedicavam-se inteiramente aos serviços que envolviam a expiação dos pecados do povo de Israel, todos passavam por um processo de purificação, de santificação, não apenas as pessoas que faziam parte do cerimonial da expiação, bem como
todos os móveis, utensílios do tabernáculo eram santificados mediante uma cerimônia que o sumo sacerdote produzia. Apesar de todos os sacrifícios feitos durante todo o ano judaico, pelos mais variados pecados, transgressões, bem como também por razões de gratidão, de alegria, eram oferecidos geralmente as ofertas em especial. As ofertas em especial. Por isso, nesse dia é que acontecia o chamado grande dia da expiação. Pastor, e os judeus hoje eles celebram o que é chamado de Yom Kippur, ou o Dia do Perdão. Isso eles realizam atualmente. Isso equivale ao Dia da Expiação, tanto na questão da equivalência como na questão do próprio ritual em si? Hoje os judeus realizam o Yom Kippur equivalente ao Dia da Expiação, como se registra no Antigo Testamento? É tudo o que se conhece hoje. O chamado Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, está entranhado na ideia do perdão para o povo, o dia da expiação. Uma vez que eles não fazem mais, não exercitam mais o sacrifício de animais. Os sacerdotes, eles têm outras atividades atinentes, mas não exercem mais isso aí. E, por essa razão, o dia do Yom Kippur equivale ao dia do perdão, ao grande dia da expiação, que Israel atuava e fazia valer muito, especialmente nos primeiros séculos do tempo de Moisés, no tempo dos sacerdotes, dos reis, no Antigo Testamento. O Yom Kippur evoca o perdão, isso é certo, inclusive desde o início da entrevista, logo na primeira pergunta o senhor falou a respeito disso. Esse evocar do perdão está relacionado ao perdão de Deus para com o ser humano ou também o perdão entre os seres humanos? Este dia da expiação tem uma relação do perdão de Deus para os homens e dos homens entre si? Sem dúvida alguma. Era mais o resultado das relações com Deus, da relação de perdão, de expiação, na relação que o pecador fazia, substituindo-o por um animal que morria. É interessante perceber que no dia chamado Dia do Yom Kippur, lá no livro de Levítico, no capítulo 16, especialmente, 2 bodes eram oferecidos nesse cerimonial de expiação. Era o chamado bode expiatório e o bode emissário. Sob a orientação de Deus, naquela época de Levítico, Arão, que era o sumo sacerdote, ele lançava sorte sobre 2 bodes. Um deles era para sacrificar o Senhor Deus, no lugar dos pecadores, era o bode expiatório, e o outro seria o bode emissário. O bode emissário é porque ele era conduzido, depois de um cerimonial especial em que o sumo sacerdote passava através da cabeça do animal, pegando pelos chifres do animal, ele passava por aquele animal, a ideia de conduzir os pecados do povo para o deserto, para um lugar bem distante. Então, isso acontecia literalmente. O bode emissário era levado para bem longe e se perdia por lá, e o sumo sacerdote deveria impor as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessar sobre ele todas as iniquidades, as transgressões e pecados de Israel. E depois é que ele era conduzido para bem longe no deserto, levando com isso todas as iniquidades de Israel. Era o bode vivo, que recebia até um nome chamado Azazel. É um nome esse que pode ter várias interpretações. Nas raízes hebraicas, por exemplo,
o prefixo ex, ou azai, que significa voltar-se ou virar-se. Enfim, a maioria dos rabinos judeus entendiam que Azazel poderia ser o local aonde o bode era enviado no deserto. A crença de que Azazel refere-se a um demônio vem da tradição principalmente da Cabala judaica, que é uma instituição, é uma seita, vamos dizer, do judaísmo, que diz que Israel era salvo das astúcias do diabo quando tal bode era enviado para o deserto. Existem alguns teólogos, por exemplo, que interpretam esse bode missório como sendo o diabo, o que se constitui um contrassenso inaceitável, pois seria o mesmo que afirmar que o diabo também levaria os nossos pecados, os pecados do povo sobre si. Ele não tem nada a ver com a expiação de Jesus. Alguns outros se referem a esse bode como um demônio do deserto. Entretanto, na doutrina cristã, no dia do Yom Kippur, essa interpretação é inaceitável porque quando Jesus se fez o bode expiatório, ele cumpriu todas as exigências da justiça do Pai. Por isso, o Yom Kippur é identificado nas festas judaicas como o dia do perdão de Deus, mediante o sacrifício de expiação que se fazia nesse dia lá no tabernáculo. O sumo sacerdote, após ministrar por si mesmo, imolando o novilho, separando as suas carnes e queimando-as no fogo do altar, ele tomava o sangue do novilho e tingia as 4 pontas do altar do sacrifício. O animal era o substituto de Arão e de seus filhos. Depois disso, o sacerdote lavava as mãos e os pés na pia de cobre ou de bronze que ficava antes da entrada para o lugar santo. Até então, o sumo sacerdote ficava à vista de todo o povo no pátio do tabernáculo. Depois de lavar-se, vestir-se com as roupas especialmente feitas para ele nesse cerimonial, ele ministrava com incensário, com brasas vivas do altar de incenso e intercedia por si mesmo e intercedia pelo povo, pedindo o perdão de Deus para os seus pecados. Note isso. Depois de sacrificar o bode expiatório, o sumo sacerdote tomava o seu sangue, ele adentrava no lugar santíssimo, o lugar mais fechado, mais íntimo, impedido de qualquer outra pessoa estranha entrar ali. E ele, então, entrava naquele lugar para fazer expiação pelos pecados do povo. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos. Temos ainda muitas coisas a falar a respeito da expiação e tem uma pergunta curiosa, tá? Inclusive é um dito popular, ou um ditado popular que envolve essa questão da expiação. A você, amigo, irmão internauta, já já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. We live in a world with so much hurt, many in physical pain, Alzheimer's, cancer, mental illness, addiction, or living with a chronic illness. Others shouldering the overwhelming weight of caregiving. People all around us are suffering. For millennia, people have turned to the Bible to find hope in the midst of endless suffering. And now, for the first time, there's a special edition, the Beyond Suffering Bible, created specifically for those who suffer and for those that love them and care for them. For nearly 50 years, I've lived in a wheelchair, and for many of those years, I have dealt with chronic pain. I understand the heartbreak, the isolation, and the anguish, but I also know the joy that can come even in life's darkest hours. The Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near, with study notes, special features, devotionals,
and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about, and it points them to passages that instill courage. God is good, no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Elienay Cabral, consultor doutrinário e teológico da CPAD. Pastor Elienay, nós falávamos no bloco anterior a respeito de um dito popular, quer dizer, nós não, eu apresentei aí uma deixa, uma espécie de curiosidade. Quando nós ouvimos alguém dizer fulano de tal foi pego como bode expiatório, fulano está nessa situação, entrou no meio desse problema aí todo e estão usando ele como bode expiatório. Tem uma relação, de certa forma, com o sentido original da expiação e Jesus como bode expiatório, como o senhor bem citou na última resposta à pergunta no final do primeiro bloco? Apesar de ser uma brincadeira, vamos dizer assim, um dito popular, tem relação sim, porque a ideia de bode expiatório é de que o bode expiatório ele era punido pelo povo, pelo pecador. Então, quando digo que alguém se tornou um bode expiatório, é que ele pagou a conta que ele não contava com isso, porque a ideia do bode expiatório é esta, é de um animal inocente que recebia na sua cabeça, ele recebia a colocação, mediante a autoridade do sumo sacerdote, os pecados do povo. Entende? Então ele morria pelo povo. O bode expiatório não ficava vivo, ele morria pelo povo. Então eu vejo mais ou menos por esse caminho, não vejo por outra ideia. Então é uma brincadeira que eu acho que não afeta em nada, nem teologicamente, nem desrespeita exatamente, mas é uma forma exagerada, uma forma figurada para ilustrar determinadas situações. Pastor, expiação e propiciação são comumente confundidas. Qual a diferença entre esses dois termos, expiação e propiciação? A expiação só se concretiza com a propiciação. Essa é a resposta mais viável. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote tomava o sangue do animal e colocava numa bacia, e depois que ele entrava no lugar santíssimo, então ele só podia entrar ali com um sangue expiatório, o sangue da expiação. O que é que ele fazia? A tampa por cima da arca da aliança ou do concerto era chamado propiciatório, isso é, que propicia o perdão, que propicia a libertação dos pecados de uma pessoa. De que forma? O sumo sacerdote tinha que aspergir o propiciatório, aquela tampa, com o sangue do animal. Além de tomar com as suas próprias mãos, aspergir as 4 pontas daquela tampa, que tinha, na verdade, eram 4 chifres. E os chifres de animais representavam a autoridade do animal. No sentido espiritual e figurado, era o símbolo da autoridade. Então, quando ele aspergia com sangue, estava dizendo que, a partir daquele momento, a lei que estava guardada dentro daquela caixa retangular chamada
a Arca da Aliança, ela era coberta, daí a palavra expiação, coberta com o sangue da expiação que foi aspergido por cima da tampa do propiciatório. Pastor, no Novo Testamento nós encontramos várias referências que nos fazem entender que a expiação tem uma ligação direta com Jesus. Inclusive, no bloco anterior, o senhor fez citação de Jesus como o bode expiatório. A questão é, o livro de Hebreus, no capítulo 10, ou a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23, fala um pouco a respeito dessa questão do dia da expiação. De fato, a expiação faz menção direta a Jesus. Qual a ligação que o dia da expiação para o povo hebreu tem com o sacrifício de Jesus? E se esse texto que citei de Hebreus 10, 19 a 23, é uma das bases para a sustentação desse argumento, e se tem outros textos que podem ser usados para sustentar essa ideia aí de que o dia da expiação tem muito a ver, ou na verdade apontam diretamente para o sacrifício de Jesus. Não há dúvida disso. Não há dúvida disso. O livro de Hebreus foi um livro escrito exatamente para judeus, para explicar aquilo que eles conheciam muito bem como doutrina, como parte dos cerimoniais da vida judaica, da vida religiosa dos judeus. E esse texto, sem dúvida alguma, é o que melhor representa a obra expiatória que Jesus realizou. E não é uma forma só indireta, é uma figura muito direta, muito especial. É uma tipologia que Deus, em sua infinita sabedoria, propiciou a todos nós hoje entender e compreender aquilo que os judeus não entenderam lá atrás, porque eles viam apenas como uma ação presente da atualidade deles naquela época. Não podia imaginar escatologicamente que aqueles sacrifícios todos estariam apontando escatologicamente para a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que importa para nós, porque a oferta pelo pecado identifica o homem como tendo uma natureza pecaminosa, tendo, portanto, necessidade de pagar pelo seu erro. Há, porém, diferença entre o pecado entranhado na natureza humana e o pecado cometido. O que nós descobrimos nisso também? Que Jesus fez-se pecado por nós como nosso substituto. E é interessante que ele não foi apenas substituto como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele mesmo foi constituído sumo sacerdote, acima de todo o sacerdócio histórico dos judeus, para ele mesmo entrar com o seu próprio sangue na presença do Pai e dizer: aqui está o fruto, o resultado da expiação pelos pecados da humanidade, pelos pecados das pessoas. Então, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. O sacrifício pelo pecado tinha de ser realizado geralmente fora do arraial. E Cristo foi morto fora do arraial. E é isso que importa. Mas o seu sangue foi o que cobriu o propiciatório no lugar santíssimo, simbolicamente representando o sangue do próprio Senhor Jesus, porque ele, uma vez por todas, como uma única vez, como sacrifício, ele resolveu o problema da humanidade. É por isso que mesmo os judeus não tendo entendido isso, não fizeram mais sacrifícios de animais. Nem nós, cristãos, precisamos fazer sacrifícios de animais, porque já temos o nosso Cordeiro Pascal, porque já temos Jesus como nosso substituto expiatório. Então, nesse caso aí, a expiação de Cristo se faz necessária para nós, é isso que o senhor está dizendo? Sem dúvida alguma. Igreja não seria igreja sem expiação. Ela seria uma mera aglutinação de pessoas em torno de ideias bonitas de Jesus Cristo e não teria valido nada todo o seu sacrifício. O valor da existência da igreja hoje é exatamente por isso. É porque Jesus, ele assumiu em seu próprio corpo os nossos pecados para formar um novo corpo
que é a sua igreja gloriosa. Neste caso, não há, através de qualquer que seja o outro meio, possibilidade do ser humano receber perdão da parte de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sacrifícios físicos? Nenhum sacrifício. Aliás, a igreja às vezes peca quando ela relaciona determinados pecados cometidos por seus membros numa igreja e que eles têm que fazer determinados sacrifícios, pagarem. Isso não é verdade. O que Jesus fez por nós foi uma vez só. Agora, se eu peco hoje, naturalmente, o mesmo sangue expiador que Jesus derramou por mim tem o poder de me purificar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, nós vamos para mais um breve intervalo. A você, amigo, irmão internauta, já voltamos com seu Teologia em Foco. Em tempos difíceis, o estudo da Palavra de Deus é indispensável. É um dos alicerces do cristão para atravessar dias tão incertos. Chegaram as novas revistas de escola dominical da CPAD. E no quarto trimestre, estudaremos o livro de Jó, nas lições bíblicas adulto. A fragilidade humana e a soberania divina. Comentada pelo renomado pastor José Gonçalves. Conheça também nosso currículo completo, berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens. Para as classes infanto-juvenis, a CPAD também dispõe da pasta de visuais, com ilustrações que complementarão sua aula de forma prática e divertida. Além disso, temos o livro de apoio às revistas de jovens e adultos e a revista Ensinador Cristão, com subsídios, sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Você pode adquirir o currículo de escola dominical para o quarto trimestre nas livrarias evangélicas, pelo telefone 0800 021 7373, pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. De volta com o terceiro bloco do seu programa Teologia em Foco, que nesta edição recebe o pastor Elienay Cabral e falamos sobre a expiação, a doutrina da expiação, que segundo o pastor Elienay bem pontuou, de suma importância para a cristandade. Pastor Elienay Cabral, é de importância significativa a expiação, como o senhor bem já pontuou. Mas a questão que eu quero colocar é a seguinte: Cristo é a nossa expiação, ou responsável por nossa expiação. Mas a expiação de Cristo, ela é limitada ou ilimitada? Qual é o alcance dessa expiação? Apenas um povo, apenas uma parte, apenas um público, é um povo restrito, limitado ou ilimitada? É esse o resumo da pergunta. Me perdoem os calvinistas, admiro muito Calvino e muitas das suas institutas, entretanto, não tem como concordar com a ideia que eles lançaram acerca de que a expiação ou a graça de Deus, como eles gostam de usar esse termo, ela se restringiu aos eleitos. E os eleitos, para eles, é um grupo que o Senhor resolve escolher no mundo e elegê-los para a salvação. E o resto, me desculpem, que se danem. É mais ou menos assim que essa ideia apresenta. Então, o que é que nós aprendemos em tudo isso aí? De que, independente de calvinismo, de arminianismo, de wesleyanismo e outras ideias mais que merecem a nossa apreciação e o nosso respeito, é claro que a expiação de Cristo é ilimitada. Não há restrição, não há discriminação. Ela alcança a todas as criaturas no mundo inteiro. É por isso que o Evangelho de Cristo é pregado a toda criatura. Pastor, então, nesse caso, o senhor está falando na questão geográfica apenas, povos, tribos, línguas e nações, ou também tem relação a ver com passado,
presente e futuro. Porque a expiação de Cristo ela é ilimitada quanto ao alcance das pessoas ou ela é ilimitada quanto à questão do tempo também? Eu acho que devemos levar em conta de que a partir da obra expiatória que Cristo fez, a expiação ela é ilimitada para aqueles que aceitam a Jesus Cristo no novo mundo, no sistema neotestamentário. Do Velho Testamento, a expiação era válida exatamente pelo sistema da lei mosaica. Entende? Então eu não posso imaginar que a obra de Jesus por todo mundo possa salvar também ou alcançar, abranger a todos aqueles que estiveram sob a lei. Os que estiveram sob a lei e obedeceram à lei foram salvos. Os que não foram, ainda que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Deus tem um senso de justiça diferente de nós. Se alguém quiser entender como é que Deus trata, especialmente o povo de Israel e o mundo, é só ler e estudar a carta aos Romanos no capítulo 9, 10 e 11. Vocês vão ver como é que Deus trata da doutrina da salvação em relação a Israel como povo e em relação a Israel individualmente. Todo judeu que se converter a Cristo fará parte obrigatoriamente da igreja de Cristo. É um novo tempo, numa nova plenitude. E é isso que a gente tem que levar em conta. Os capítulos 9, 10 e 11, o Senhor trata exatamente de Israel, sobre vários aspectos da manifestação da justiça de Deus para com esse povo. Nesse caso aí, então, se hoje o povo judeu aceitar a Cristo como Salvador, não há mais necessidade de sacrifício, de expiação por meio dos animais sacrificados, ou mesmo sem aceitar Jesus, não há necessidade nenhuma mais de realização de sacrifício de animais. Como é que fica essa questão aí? Essa questão é principalmente compreensível da seguinte maneira, porque o povo de Israel rejeitou a Jesus na sua primeira vinda. Ele veio, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, não o aceitaram. Por alguma razão especial nos arcanos divinos, Deus tem um tratamento especial com o povo de Israel, especialmente. E por ter esse tratamento especial com Israel, é que ele mostra também, através até dos profetas do Velho Testamento, de que um dia o Messias, rejeitado por eles na sua primeira vinda, virá. E virá para eles. É quando Israel vai descobrir que aquele que eles haviam rejeitado é exatamente o que está diante deles agora para desfazer a obra do anticristo, do falso profeta, do próprio diabo e instalar o reino milenar. Então, Israel já sabe disso. Então, qual é a abrangência da expiação para esse povo, especialmente? É a obra expiatória de Cristo. Se eles aceitarem a obra de Cristo, serão alcançados. Se eles não aceitarem, eles serão julgados conforme um princípio divino da sua própria lei para com o povo de Israel. O que mais é comumente mal compreendido a respeito da expiação de Cristo no meio cristão? Tem alguns outros pontos que nós não abordamos aqui que o senhor acredita que são dignos de registro? Se levarmos em conta algumas ideias que estão entranhadas na cabeça de alguns cristãos, aí eu uso a palavra cristão de forma específica, porque um crente realmente comprometido com a obra expiatória de Cristo Jesus, ele vai ver isso por uma outra perspectiva. Ele vai ter um outro vislumbre. O que eu quero dizer com isso? Ela só é mal compreendida quando um cristão acha que ele é amigo da igreja, que ele vai ao culto. Eu conheço muitos crentes assim, que vieram para a igreja, acompanham marido, ou esposa, ou filho, mas nunca de fato se converteram, nunca de fato demonstraram algum ato de regeneração, de mudança de vida. Então, acho que eles são
ao final das contas, eles serão salvos porque eles são muito bons, porque eles cumprem deveres, porque eles sempre vêm à igreja. Esse é um aspecto que eu vejo. Então, a expiação de Cristo precisa ser assimilada com responsabilidade. É por isso que a igreja não deixa de cumprir alguns dos seus atos mais sagrados, que é a Santa Ceia. Na Santa Ceia nós fazemos o quê? Na Santa Ceia nós procuramos não apenas fortalecer a comunhão cristã entre os irmãos como o corpo de Cristo, mas realçar a importância da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso envolve o quê? Expiação. Então, a Santa Ceia pode ser considerada como uma grande referência à lembrança da expiação de Cristo? Sem dúvida alguma. A Santa Ceia não vai salvar ninguém. Não é porque um crente toma a Santa Ceia, pega um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, que ele vai ser salvo. Como a igreja romana imagina. A igreja romana, ela tem a teoria da transubstanciação. E a ideia da transubstanciação é o seguinte, de que os elementos do pão e do vinho se transformam literalmente na carne e no sangue de Jesus. Quando ele está dizendo assim, de fato, para dizer o seguinte, olha, ao você participar, você está literalmente bebendo o sangue de Jesus, e se comer a hóstia, você literalmente está comendo a carne de Jesus. Não é assim que nós pensamos. Entretanto, nós entendemos que a expiação ela é fundamental como um modo de lembrança, de memória da igreja. Essa memória que tem que estar entranhada na nossa fé, naquilo que nós cremos. O que é que nós cremos? Nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e expiou as nossas culpas. E é isso que importa para todos nós. Pastor Elienay, o tempo é muito curto e nós já estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Teologia em Foco, especialmente esta edição falando sobre a expiação ou a doutrina da expiação com o senhor. Rendeu bastante, é um assunto muito rico e o senhor com respostas precisas. Queremos agradecer por sua presença conosco e renovar votos de felicidade para o senhor, para a sua família, que seu ministério seja próspero em todos os sentidos. Muito obrigado, pastor Elienay. Fica aí um espaço para o senhor cumprimentar os irmãos e deixar uma palavra de orientação e de conselho aos nossos internautas. A abrangência desse assunto é enorme. É de uma riqueza, é uma doutrina riquíssima das doutrinas cristãs. Por isso, é impossível que, numa entrevista, nós possamos responder a todos os questionamentos, perguntas e curiosidades que as pessoas têm acerca dessa matéria. Porém, o essencial é que importa para nós. E isto foi transmitido aqui. Dizer o que é, o que não é, como nós agimos e reagimos com essa doutrina na nossa experiência cristã. Eu agradeço a gentileza do convite para participar desse programa, e o meu desejo é de que esse quadro especial da teologia, de ensinar Bíblia através de um canal de televisão, seja um modo especial de dar oportunidade às pessoas de aprenderem, não apenas por livro, mas sentirem aquilo que os pregadores, ensinadores e mestres estão sentindo para poder transmitir essa verdade. Pastor, o senhor falou uma coisa interessante, não apenas através dos livros, hein? Não dá para encerrar a programação do Teologia em Foco sem o senhor pelo menos dar uma ou duas dicas de livros aí, de literaturas, porque não deu para nós esgotarmos o tema e também as literaturas não esgotam o tema. O senhor poderia citar pelo menos de uma ou duas literaturas aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais a respeito do tema? Eu vou começar pelo livro que eu escrevi. Na verdade, esse livro ele é um livro que acompanha uma revista de escola dominical que nós escrevemos sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E esse livro, eu acredito que ele é fundamental, não só porque o pastor Elienay escreveu, não, é porque eu pus a minha alma neste livro
tentando explicar. Talvez nem todos os leitores vão concordar 100%, mas antes de discordar de uma ideia de qualquer autor, tenha segurança teológica para fazer isto. Não discorde apenas por discordar. E isto é fundamental. E essa é uma obra que eu apresento. Existem muitas outras obras especiais de doutrinas cristãs. O pastor Antônio Gilberto mesmo escreveu várias obras nesse campo, principalmente no campo das doutrinas da salvação, e ele faz bastante citação também da expiação, regeneração, santificação, etc. Então, muito obrigado, pastor. Deus abençoe. A você, amigo, irmão internauta, muito obrigado pelo carinho da audiência. O pastor Elienay Cabral já se despediu de todos nós e nós renovamos votos, como disse, de felicidade ao servo de Deus, à sua família, que seu ministério seja próspero. A você que nos acompanhou até agora, como disse, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, te convidamos a inscrever-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Tem mais ainda, você pode curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. Um abraço a todos, até nosso próximo encontro. A paz do Senhor.